Aquele momento ficou gravado em mim, não por um flash de câmera, mas pelo choque puro e cru de uma verdade tão explosiva que estilhaçou uma vida inteira de mentiras. Estava ali no salão nobre do Hotel Palácio em Lisboa, rodeada pela elite da cidade. Grávida de 6 meses, num vestido simples, ia ser publicamente dilacerada pela minha sogra, Sofia de Almeida, a matriarca mais poderosa. Chamaram-me plebeia, interesseira, uma mancha indigna num nome imaculado. Mas estavam prestes a descobrir que o sangue não é só mais espesso do que a água. Às vezes, é real. E uma rainha, mesmo escondida, nunca se esquece de como comandar. O ar no salão nobre era pesado, com um cheiro a dinheiro. Uma mistura enjoativa de lírios importados, champanhe vintage e os perfumes caros da alta sociedade de Lisboa. Era uma atmosfera a que eu, Ana Santos, nunca me tinha habituado, mesmo depois de 2 anos de casamento com o João de Almeida. Naquela noite parecia particularmente sufocante. Os candelabros de cristal, cada um do tamanho de um pequeno carro, pareciam gotejar julgamento de 1000 pontos de luz, iluminando cada falha minha. A minha mão pousou instintivamente na barriga, uma oração silenciosa pela pequena vida que era tanto a minha maior alegria quanto a causa da minha atual desgraça. 6 meses de gravidez e o vestido azul marinho que escolhera, o único de grávida que me parecia remotamente apropriado, contrastava vivamente com os vestidos reluzentes e cravejados de joias das outras mulheres. Elas moviam-se como tubarões num mar de diamantes, os sorrisos afiados e os olhos ainda mais. Eu era, e sempre seria, uma estranha. O João, o meu marido, estava a poucos metros, absorto numa conversa com um deputado. Parecia em tudo o herdeiro dos Almeida. Alto, bonito, no seu smoking Tom Ford feito à medida, com um sorriso capaz de encantar milhões. Cruzamos olhares e ele fez um pequeno aceno encorajador. Ele amava-me. Sabia que sim. Amava a minha inteligência tranquila, o meu trabalho como historiadora de arte, o mundo pacífico que eu tinha construído para nós, longe de tudo aquilo. Mas ali, no domínio da mãe dele, o amor dele parecia uma vela tremeluzindo numa tempestade. A matriarca em questão, Sofia de Almeida, dominava a zona perto da grande escadaria. Era uma mulher formidável, moldada pela ambição e vestida num severo vestido vermelho-sangue que parecia absorver toda a luz à sua volta. Sofia era a CEO da Empresas Almeida Global, uma firma multibilionária de imobiliário e investimento que herdara e triplicara em valor. A sua gala anual da Fundação Almeida era o evento social do ano, uma noite onde poder, dinheiro e influência convergiam sob o pretexto da filantropia. Mas para mim era um julgamento anual. Desde o momento em que o João nos apresentou, Sofia deixara claro o seu desdém por mim. Eu era uma ninguém, uma órfã com educação financiada por bolsa de estudo e um passado tão em branco quanto em uma tela nova. No mundo de Sofia, uma tela em branco não era uma oportunidade. Era um passivo. Uma árvore genealógica sem ramos ilustres e ricos não passava de uma erva daninha a arrancar. Isabel, querida. A voz de Sofia, suave como seda e igualmente forte, cortou o burburinho. Ela aproximou-se sem que eu a notasse. Pareces confortável. Era uma aula magistral de insultos velados. Naquela sala, confortável era sinônimo de simples e sem impressionar. Obrigada, Sofia. É um evento lindo, como sempre. Respondi, a voz firme apesar do tremor nas minhas mãos. Os olhos de Sofia varreram dos meus brincos de pérolas simples até os meus sapatos de salto baixo, o lábio enrolando-se num esgar quase imperceptível. Gostaria que tivesses deixado a minha estilista ajudar-te. A gravidez não é desculpa para te descurares. O nome Almeida exige um certo padrão. As pessoas estão a observar.
As pessoas eram os membros do conselho, os investidores, os cronistas sociais, todas as engrenagens da grande máquina Almeida. E o padrão era um que eu nunca conseguiria atingir. Eu não tinha passado verões na comporta ou aprendido a arte subtil da guerra social num internato suíço. A minha infância fora tranquila e cheia de livros numa pequena aldeia, criada por um tutor que valorizava o conhecimento e a bondade acima da linhagem e do lucro. O João finalmente desvencilhou-se e juntou-se a nós, colocando um braço protetor na minha cintura. Mãe, estás incrível, disse, os olhos fixos em mim. A tua mulher parece estar a poupar energia, João. Talvez devas encontrar-lhe um lugar antes da apresentação principal. Não queremos que ela desmaie de esforço. O golpe atingiu o alvo. Senti um rubor de calor subir pelo meu pescoço. O aperto do João intensificou-se, um pedido de desculpas silencioso. Mas ele não disse nada em minha defesa. Nunca o fazia. O medo que ele tinha da mãe era algo palpável, uma terceira pessoa no nosso casamento. Ele era um bom homem, uma alma gentil, mas fora criado à sombra daquela mulher imponente e de vontade férrea, e nunca aprendera a ficar sozinho ao sol. Estou bem, João, disse, forçando um sorriso. Estava apenas a admirar a orquestra. Quando Sofia foi chamada por um vereador irritante, o João inclinou-se, a voz um sussurro baixo. Desculpa, Ana. Ela está apenas estressada. A nova fusão em Xangai está a dar-lhe dores de cabeça. Era sempre uma desculpa. Uma fusão, uma oferta hostil, uma queda no mercado. Havia sempre uma razão para a crueldade, uma justificação que se esperava que eu engolisse. Olhei para o meu marido, para o rosto bonito que tanto amava, e vi o conhecido piscar de covardia nos seus olhos. Pela 100ª vez, perguntei-me se o amor dele seria alguma vez suficiente para superar o peso constante e esmagador da desaprovação da mãe. Naquele instante, lembrei-me de quando o conheci, há 2 anos no Porto, numa pequena galeria de arte onde eu trabalhava. Eu não era a sofisticada historiadora de arte que ele agora conhecia. Era mais Ana Santos, a miúda curiosa que trocava livros por histórias com o meu tutor, um homem velho e sábio, que me ensinou mais do que se podia encontrar em qualquer currículo universitário. Lembro-me dele, o mestre Carlos, a dizer sempre: a dignidade é a única coisa que nunca te podem tirar, a não ser que a entregues. Nunca a entregues. Ele valorizava a dignidade acima de tudo. O João apareceu um dia, comprador de uma peça invulgar, todo o charme e o riso fácil. Apaixonamo-nos rapidamente, como num romance. Na altura, parecia tudo tão fácil, tão orgânico. Ele não se importava com o meu passado em branco. Ou dizia que não. Eu contei-lhe que era órfã, criada por um tutor num ambiente simples. Escusa dizer, eu escondi uma parte muito grande da minha vida. Um segredo que jurei levar para o túmulo, ou pelo menos até o momento certo. Tentei, ou pelo menos acho, que tentei falar-lhe sobre a minha família verdadeira antes de nos casarmos. Uma noite jantamos num pequeno restaurante em Alfama, e eu comecei a falar sobre velhas histórias de família, com um tom ligeiramente nervoso. Ele riu, agarrou a minha mão e disse: Ana, não me importo com essas histórias antigas de linhagens e brasões. Eu amo-te por quem és, não pelo que a tua família pode ou não ter sido. Aquelas palavras deveriam ter sido um alívio, mas na altura senti um pequeno pavor. Ele não percebeu ou não quis perceber a seriedade nas minhas palavras. Era jovem e inexperiente em lidar com a grandiosidade do seu mundo. Sim, mas a culpa também era minha por não ter sido mais explícita. Era como se a minha vida passada fosse um livro fechado, e eu temia abri-lo e ele fugir. Depois, novamente, há uns 6 meses. Estávamos em casa, na cobertura da Avenida da Liberdade, e eu sabia que estava grávida. Aquela era a altura.
As coisas iam mudar e ele precisava de saber. João, disse eu, há coisas sobre a minha família que precisas de entender com o bebê a caminho. Mas ele estava atrasado para uma reunião com a mãe dele para discutir um tal investimento na comporta e disse: podemos lidar com as coisas chatas mais tarde, amor. Beijou-me a testa e saiu apressado. Poderia ter forçado a conversa? Talvez, mas o João vivia numa bolha e eu queria que ele me amasse a mim, Ana Santos, a historiadora de arte, não a pessoa que eu realmente era. Não queria que o amor dele fosse contaminado por títulos ou deveres que não compreendia. Foi um erro, eu sei. Talvez ingenuidade ou puro medo. O que fariam no meu lugar? Teriam insistido mais, arriscando tudo? Mas agora, enquanto a noite avançava e os comentários subtis dos amigos e aliados da Sofia se acumulavam como pequenas pedras afiadas, eu sentia a base dessa nova vida a começar a ruir. Estava a ser julgada não pelo meu caráter, mas pela percebida vacuidade do meu passado. Um passado que eles nada sabiam. Um passado que podia, num instante, ajoelhar todo aquele mundo brilhante e arrogante. A apresentação principal era o ponto central da noite. Após o leilão silencioso, onde iates e escapadelas para ilhas privadas foram vendidos por somas impressionantes, os convidados ocuparam os seus lugares em mesas, gemendo sob o peso de arranjos florais e fina porcelana. Eu estava sentada na mesa principal, um lugar de honra que parecia mais um pelourinho. À minha direita estava o João, visivelmente tenso. À minha esquerda, um lugar vazio reservado para Sofia, que faria o discurso principal. As luzes diminuíram e um silêncio instalou-se no salão. Um vídeo produzido de forma impecável foi exibido em ecrãs gigantes, mostrando o trabalho da Fundação Almeida. Imagens de crianças sorridentes em estúdios de arte impecáveis, tudo financiado pelo Império Corporativo Almeida. Era uma bela ficção, um verniz de benevolência sobre um núcleo de capitalismo implacável. Eu sabia, por acaso, que 2 dos centros comunitários apresentados no vídeo estavam a ser ameaçados por um novo empreendimento de luxo da Almeida. Quando o vídeo terminou, o mestre de cerimônias, uma celebridade sorridente com um sorriso branco ofuscante, subiu ao palco. E agora, tenho a honra de apresentar a visionária por trás de tudo isto. Um titã da indústria e uma campeã das nossas crianças. A única e inigualável Senhora Sofia de Almeida. Uma salva de palmas estrondou na sala enquanto Sofia subia ao palco, parecendo régia e intocável sob o holofote. Ela aproximou-se do púlpito, os movimentos deliberados e confiantes. Varreu a multidão, os olhos parecendo encontrar os de cada pessoa importante na sala, antes de finalmente e propositadamente aterrarem em mim. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite, começou ela, a voz ressoando com poder. Reunimo-nos para celebrar a arte, para nutrir a próxima geração de criadores. Mas mais do que isso, reunimo-nos para celebrar a família. Pois é a família que forma o alicerce da nossa sociedade. É o legado que construímos, o nome que passamos, a linhagem que define o nosso futuro. O meu estômago contraiu-se. Eu conhecia este discurso. Era o tema favorito de Sofia. Legado, linhagens, a importância sagrada de um bom nome. Sofia continuou a falar do seu falecido marido, do império que construíram juntos e do seu orgulho no filho, João. O meu filho, disse ela, a voz a suavizar-se com uma afeição praticada enquanto gesticulava para a nossa mesa. Ele é a minha maior conquista. Ele sempre entendeu a importância do legado da nossa família. Ele sempre fez escolhas que honram o nome Almeida. Então o seu tom mudou. O calor evaporou, substituído por uma frieza arrepiante. É por isso que, ao olharmos para o futuro, para a próxima geração dos Almeida, devemos ser mais vigilantes do que nunca. Um legado é algo frágil. Uma linhagem forte pode ser diluída.
Um grande nome pode ser manchado por uma única má escolha. Um murmúrio nervoso percorreu a audiência. Sentiram a mudança. Este já não era um discurso de caridade comum. Era algo completamente diferente. A mão do João encontrou a minha debaixo da mesa. O aperto estava gelado e úmido. Ele estava a olhar para a mãe, o rosto pálido de descrença e pavor. "O meu filho é um homem de grande coração", continuou Sofia, os olhos fixos nos meus através da sala escura. "Às vezes, o coração dele é grande demais. Ele vê apenas o presente, não as potenciais consequências. Ele pode ser encantado por uma história simples, uma natureza aparentemente doce, sem procurar mais fundo no fundo, na criação." A palavra pairou no ar, feia e deliberada. Criação, como se eu fosse gado. Senti o sangue fugir do meu rosto. Os sussurros na multidão tornaram-se mais altos. As pessoas viravam-se nos seus lugares, olhando-me abertamente. Senti centenas de olhos em mim. Um peso físico de julgamento. Uma base forte é tudo. A voz de Sofia aumentou, cheia de um fogo justo e cruel. Não se pode construir um arranha-céus na areia. Não se pode esperar um puro sangue de um cavalo de trabalho comum. O futuro do Império Almeida. O futuro dos meus netos deve ser construído sobre a mesma rocha sólida do seu passado. Boa estirpe, linhagem impecável e uma história que possa resistir ao escrutínio. Ela fez uma pausa, deixando a implicação assentar. Estava a destruir-me cirurgicamente e metodicamente à frente das pessoas mais poderosas de Lisboa. Estava a pintar-me como uma plebeia, uma interesseira, um elo fraco na lustrosa cadeia Almeida. Olhei para o João implorando com os olhos. "Faz alguma coisa, diz alguma coisa, para-a." Mas ele estava paralisado, a boca ligeiramente aberta, uma estátua de inação aterrorizada. Ele era tanto um prisioneiro quanto eu. Sofia ainda não tinha terminado. Estava a aguardar o seu golpe mais venenoso para o fim. Estava prestes a transformar um assassinato de caráter numa execução. O silêncio no salão nobre era agora absoluto. Era um cobertor pesado e sufocante, quebrado apenas pela voz ressonante de Sofia de Almeida, que ela agora baixara para um tom conspiratório, quase de pena. Era a voz de um predador a fingir simpatia pela presa, mesmo antes do golpe final. "Todos desejamos que os nossos filhos encontrem a felicidade", disse ela, uma lágrima fabricada a brilhar nos seus olhos. "Mas também temos o dever de os proteger, de proteger a nossa herança. Quando uma jovem mulher sem família, sem história e sem recursos próprios aparece de repente e se liga a um nome como Almeida, somos forçados a fazer perguntas." Senti o coração a martelar-me nas costelas. Isto ia além de tudo o que eu alguma vez imaginara. Não era apenas uma crueldade privada. Era uma execução pública. Eu queria levantar-me, correr, mas as minhas pernas pareciam de chumbo. Estava presa à cadeira pelo olhar coletivo da sala. "É preciso questionar a motivação", continuou Sofia, o seu olhar varrendo a audiência envolta antes de aterrar novamente como um golpe físico em mim. "É amor, ou é uma ambição calculada? É o desejo de construir uma vida juntos, ou ou é o desejo de garantir uma vida de luxo que ela nunca poderia esperar alcançar sozinha?" Cada palavra era uma adaga. Eu sentia o julgamento da sala a endurecer contra mim. Nos seus olhos eu podia ver a narrativa a tomar forma. Eu era uma intrigante, uma trepadora social que tinha prendido o herdeiro dos Almeida de bom coração. O João finalmente quebrou a sua paralisia. "Mãe, já chega!" Ele sibilou, a voz baixa e estrangulada que foi engolida pela sala cavernosa. Sofia ignorou-o completamente, como se ele fosse uma criança petulante. Ergueu uma mão para a audiência, um gesto de falsa magnanimidade. "Eu sei o que todos estão a pensar. Isto é um assunto de família privado." "Mas é.
Quando o futuro de uma empresa que emprega milhares, que molda o horizonte da nossa cidade, está em jogo, quando a próxima geração, o próprio herdeiro deste legado, está em questão. E então ela desferiu o golpe fatal. Virou-se completamente para mim, a sua expressão uma máscara de avaliação fria e clínica, os seus olhos descendo propositadamente para o meu abdômen inchado. Dizem-nos que em breve haverá um novo Almeida, anunciou Sofia, a voz gotejando insinuações venenosas. Espera-se que acolhamos esta nova chegada, que a celebremos como a continuação de uma grande linhagem. Mas um legado tão significativo como o nosso exige certeza, exige prova. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Foi uma onda de choque audível, física. A implicação era monstruosa, inconfundível e imperdoável. Diante de 700 das figuras mais influentes da cidade, Sofia de Almeida não estava apenas a questionar o meu caráter. Estava a questionar publicamente a paternidade do meu filho por nascer. O mundo parecia inclinar-se sobre o seu eixo. Os candelabros acima desfocavam-se em rastros de luz. Os rostos na multidão tornaram-se um mural grotesco e boquiaberto. Tudo o que eu ouvia era um zumbido agudo nos ouvidos e o trovão do meu próprio sangue. A dor era tão aguda, tão profunda, que era quase física. Era uma violação mais profunda do que qualquer outra que eu já tivesse experimentado. Isto já não era apenas sobre mim. Era um ataque ao meu filho, ao meu bebê. Olhei para o João. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados com um horror que só era igualado pela sua própria impotência. Ele olhou da mãe no palco para a mulher na mesa, as suas lealdades a despedaçarem-no da forma mais pública imaginável. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Naquele momento de covardia silenciosa e paralisada, algo dentro de mim partiu-se. A mágoa, a vergonha, os anos de resistência silenciosa, tudo se fraturou. Mas sob os fragmentos, outra coisa estava a mexer-se. Não era raiva, ainda não. Era algo mais frio, mais antigo e muito mais poderoso. Era o instinto adormecido de uma mulher que fora treinada desde o nascimento para entender que um nome não é apenas um rótulo, mas uma arma, um escudo, uma declaração. Sofia de Almeida, na sua arrogância cega, acreditava que estava a falar com Ana Santos, a órfã tranquila. Ela não tinha ideia de quem acabara de insultar. Não tinha conceito da antiga e poderosa besta que acabara de despertar. Enquanto a multidão permanecia paralisada em silêncio atordoado, eu, lenta e deliberadamente, coloquei o meu guardanapo na mesa. Os meus movimentos já não eram tímidos ou incertos. Eram fluidos, precisos e imbuídos de uma autoridade que parecia vir do nada. Empurrei a cadeira para trás, o suave arrastar das suas pernas contra o chão de mármore, ecoando como um tiro na sala silenciosa, e levantei-me. O ato de me levantar era em si mesmo um desafio que enviou uma onda de choque fresco pela sala. Todos os olhos que estiveram fixos no espetáculo monstruoso que Sofia estava a criar no palco viraram-se agora para mim. Eu devia chorar, devia fugir em humilhação, devia estar destroçada. Mas eu não estava. Fiquei perfeitamente imóvel ao lado da mesa. A minha postura, reta como um pau, o queixo levantado. O vestido azul marinho simples que momentos antes parecera banal, agora surgia como um uniforme de dignidade tranquila. O operador de holofote, sentindo a mudança no drama, instintivamente alargou o feixe do palco, apanhando-me no seu halo. Agora havia duas mulheres iluminadas, a agressora no púlpito e o alvo que se recusava a ser uma vítima. O silêncio estendeu-se agonizante. Era um vazio onde cada convidado prendia a respiração, esperando o inevitável colapso emocional. Eles esperavam lágrimas, uma negação gritada, um apelo desesperado ao meu marido. Eu não lhes dei nada disso. Em vez disso, deixei o silêncio pairar. Deixei o peso da acusação de Sofia apodrecer no ar.
Encarei o olhar triunfante e odioso da minha sogra com uma expressão de calma perturbadora. O pânico e a dor que por momentos me tinham cegado recuaram, substituídos por uma clareza tão nítida que era quase glacial. O sangue que corria nas minhas veias, o sangue de antepassados que enfrentaram exércitos e navegaram pelas traiçoeiras cortes da Europa, começou a cantar uma canção familiar de resolução. Pensei no meu tutor, o mestre Carlos. Um homem austero, mas amoroso, que me ensinara a história não como uma série de datas, mas como uma lição de poder, dever e sobrevivência. A dignidade é a única coisa que nunca te podem tirar, a não ser que a entregues. Nunca a entregues. Olhei para o João. Ele estava finalmente de pé, o rosto uma confusão de vergonha e fúria. Mãe, por amor de Deus, para com isto. Implorou ele, a voz embargada, mas era tarde demais. O dano estava feito, e eu sabia, com uma certeza arrepiante, que a intervenção do João agora era inútil. Ele devia ter agido antes. Ele devia ter defendido a minha honra antes que fosse tão publicamente desfeita. A falha dele em fazê-lo cortara um cordão vital na nossa relação. Eu estava naquele momento total e completamente sozinha. E nessa solidão, encontrei uma força estranha e terrível. Virei ligeiramente a cabeça, o meu olhar varrendo as primeiras filas de mesas. Vi os rostos de pessoas que me tinham ignorado durante 2 anos. Os membros do conselho da Almeida Global, que me desprezavam, as esposas condescendentes dos parceiros de negócios do João, os cronistas sociais que tinham registrado cada um dos meus supostos passos em falso. Vi pena em alguns olhos, curiosidade mórbida na maioria, e uma satisfação cruel em alguns. Eram todos testemunhas, eram todos cúmplices. Sofia, vendo a minha compostura, pareceu momentaneamente abalada. Esta não era a reação que ela tinha orquestrado. Ela esperava uma cena dramática, um desastre que provasse a minha inadequação para o mundo deles. Aquela calma, inquebrantável postura era algo que ela não previra. Ela tentou recuperar o controlo. Como eu estava a dizer, disse Sofia, a voz um pouco alta demais, um pouco aguda demais. O legado Almeida exige certeza absoluta. Ela foi interrompida, não por um grito, mas por um som tão inesperado que assustou a todos. O suave e claro toque de uma unha contra um copo de água de cristal. Tim. Eu tinha pegado num microfone do centro da mesa, um reservado para brindes e anúncios. Toquei-o uma vez, um som pequeno e educado que, no entanto, cortou a tensão como uma navalha. Não levantei a voz, não precisava. Todos os olhos já estavam em mim. Segurei o microfone e respirei fundo e firmemente, não por coragem, mas por controlo. A tempestade já não estava apenas à minha volta. Estava dentro de mim e estava prestes a ser desencadeada. Senhora de Almeida, disse eu. A minha voz, amplificada pelo sistema de som de última geração do salão, era calma, clara e carregava uma ressonância que ninguém naquela sala jamais tinha ouvido de mim antes. Era uma voz habituada a comandar. A senhora fala de nomes, de legado, de linhagens. São assuntos sobre os quais, lamento, a senhora está perigosamente mal informada. Uma inspiração coletiva varreu a sala. A pura audácia da minha repreensão tranquila atordoou a audiência mais do que qualquer defesa gritada poderia ter feito. Sofia de Almeida, uma mulher que comandava salas de reunião e aterrorizava políticos, tinha sido informada de que estava mal informada pela mesma rapariga apagada que ela estava a tentar destruir. O rosto de Sofia, uma máscara de crueldade triunfante momentos antes, agora vacilou com confusão e uma raiva crescente. "Como se atreve?" começou Sofia. Mas eu continuei como se ela não tivesse falado, a minha voz inabalável. Nos últimos 2 anos, a senhora dirigiu-se a mim como Ana Santos. Esse é o nome pelo qual escolhi viver, o nome da mulher maravilhosa que me criou após a morte dos meus pais.
É um nome que estimo pela sua ligação a uma vida de paz e anonimato. Afirmei, os meus olhos nunca abandonando os da minha sogra. Mas não é, por direito de nascimento, o meu nome. Fiz uma pausa, deixando a declaração assentar. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. O João olhava para mim, a sua expressão uma mistura de admiração e total confusão. Quem era aquela mulher? A senhora fala do meu passado como se fosse um vazio. Continuei, o meu tom tornando-se mais frio, mais formal. Está certa, a minha família não está listada no Anuário Social de Lisboa. Não encontrará as nossas casas de verão na comporta. A nossa riqueza não é medida pelo valor flutuante de arranha-céus, mas por séculos de terra, arte e história. O nome da minha família não é Almeida. É von Alderberg. O nome não significava nada para a maioria das pessoas na sala. Soava vagamente europeu, antigo, mas para alguns poucos selecionados, os membros mais velhos e educados da elite, os banqueiros suíços, os diplomatas internacionais espalhados entre os convidados. O nome caiu como uma bala de canhão. Os olhos arregalaram-se. Sussurros irromperam como faíscas em erva seca. Um homem na primeira mesa, um industrialista alemão de rosto austero chamado Carlos Leitão, baixou lentamente o seu copo de vinho, os olhos fixos em mim com um reconhecimento crescente. Sofia, no entanto, estava apenas furiosa. Von Alderberg? Que disparate é este? Alguma história fabricada de uma princesa perdida? Não sejas absurda, és uma ninguém, e nenhuma fantasia vai mudar isso. Dei um pequeno e triste sorriso. Não chegou aos meus olhos. Não há fantasia e o título não é princesa. Eu endireitei-me à minha altura total, a minha postura régia, a minha voz ressoando com uma autoridade antiga e inatacável, que transformou o próprio ar à minha volta. O meu nome completo e legal, declarei, a minha voz ressoando por todos os cantos do salão nobre do Hotel Palácio. É Sua Alteza Sereníssima, Princesa Ana Sofia von Alderberg, do antigo Principado Soberano de Alderberg. Silêncio. Um silêncio completo, profundo e absoluto. O tipo de silêncio que se segue a um relâmpago, quando o mundo parece parar de respirar, esperando o trovão. Então fiz algo que selou a verdade das minhas palavras mais eficazmente do que qualquer documento poderia ter feito. Olhei diretamente para Sofia de Almeida, a minha expressão não de raiva, mas de pena, como se olha para alguém que cometeu um erro de julgamento catastrófico e irreversível. E a criança que eu carrego, adicionei, a minha voz a baixar, mas sem perder nada do seu poder, a minha mão pousando protetoramente na minha barriga. Não é meramente um potencial herdeiro da sua efêmera dinastia corporativa. Ele ou ela é descendente direto de uma casa real que governava o seu próprio estado soberano quando os seus antepassados ainda eram camponeses na Normandia. Esta criança carregará uma linhagem que moldou a história europeia por 900 anos. O trovão finalmente crashou. A sala explodiu. Não foi um barulho alto, mas uma onda sibilante massiva de sussurros, suspiros e o frenético e furioso toque de polegares em ecrãs de smartphones. Enquanto 100 pessoas murmuravam von Alderberg, o senhor Leitão, o industrialista, já estava de pé. Ele fez uma curta e rígida reverência da cintura na minha direção, um gesto de profundo respeito do velho mundo que cortou o caos. Do fundo da sala, outra figura começou a avançar. Era um homem distinto, de cabelos prateados, num smoking de diplomata. Era Miguel da Cunha, adido cultural na embaixada alemã e um velho amigo da família que eu tinha convidado como meu convidado pessoal. Ele estava a observar toda a cena desenrolar-se com raiva silenciosa. Parou ao lado do senhor Leitão e falou com uma voz clara que chegou às mesas circundantes.
A casa de von Alderberg é uma das casas principescas mediatizadas da Alemanha. Os seus direitos soberanos foram perdidos no século XIX, mas o seu título, classificação e fortunas privadas foram todos garantidos por tratado. Sua Alteza Sereníssima é a chefe da sua casa. Insultá-la é impensável. No palco, o rosto de Sofia de Almeida tinha passado do vermelho de raiva para um branco fantasmagórico e mosqueado. O nome, o título, a confirmação de Miguel da Cunha. As peças encaixavam-se com uma velocidade horrível. Ela era uma mulher que lidava com o poder e, de repente, estava nauseantemente consciente de que acabara de arranjar uma briga com uma forma de poder que não compreendia, mas que era antiga e formidável. Ela tinha humilhado publicamente uma plebeia. Isso era uma vitória social. Ela tinha insultado publicamente e questionado a legitimidade de uma princesa europeia. Isso era uma declaração de guerra, um erro catastrófico e que mudaria o mundo. Segurei o microfone por mais um momento, o meu olhar varrendo o caos que eu tinha criado. Depois, com um clique suave, desliguei-o. Coloquei-o cuidadosamente de volta na mesa. A minha declaração pública fora feita. O resto seria tratado em privado e com uma precisão devastadora. Virei-me e comecei a afastar-me da mesa. As costas direitas, os passos sem pressa. Não olhei para trás para o meu marido, que estava paralisado entre o palco e a mesa. O mundo dele desfeito. Não olhei para a minha sogra, que tremia visivelmente no palco. Entrei na gala como Ana Santos. Estava a sair como Princesa Ana Sofia von Alderberg, e nada seria o mesmo. Parem, aqui preciso de fazer uma pequena pausa. Tudo isto, toda esta situação com a Sofia, foi na verdade totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, uma matriarca rica e poderosa que de repente afirma que uma mulher normal é, o que quer que seja. Na minha terra, teríamos dito, ela pirou de vez. Mas talvez esse fosse exatamente o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade, ou demasiado irreal para o ser. Eu, a princesa escondida, e ela, a rainha do seu próprio império, a colidirem de forma tão explosiva. Há momentos em que ainda revejo o seu rosto de raiva, o seu desdém, e penso, será que era assim tão difícil ver a pessoa para além do rótulo que me colocavam? Não sei. Honestamente, a confusão era e ainda é enorme. É difícil entender como as pessoas podem ser tão cegas pelo poder. De qualquer forma, de volta à história. O João, ou melhor, o que me disseram que o João sentiu, foi uma explosão. Miguel, o adido cultural, o velho amigo de família, contou-me mais tarde que, para ele, o João parecia ter sido atingido por um raio. Ele não se moveu, não falou, apenas ficou ali, com a boca aberta. O Miguel disse que ele tinha uma expressão de incredulidade misturada com humilhação. Para ele, o João não era o marido paralisado pela covardia, mas o herdeiro que finalmente estava a ver o mundo desabar à sua volta. Ele viu o reconhecimento nos olhos de outros convidados, os diplomatas, os banqueiros. Ele entendeu que, enquanto a Sofia pensava que estava a jogar xadrez, a minha família estava a jogar uma partida completamente diferente, com peças que ela nem imaginava existirem. Miguel referiu que o João, naquele momento, percebeu que tudo o que ele conhecia, tudo o que o definia, estava em xeque, não por uma rival de negócios, mas por mim. No momento em que comecei a andar, o feitiço de choque congelado que dominava o salão partiu-se em 1000 pedaços de atividade frenética. Os sussurros abafados explodiram em conversa aberta. Os cronistas sociais já não estavam a digitar notas discretamente. Falavam em tons abafados e urgentes para os seus telemóveis, ditando a história de uma vida. O som dos obturadores das câmaras, que estiveram silenciosos durante a humilhação, agora clicavam com um fervor desesperado e predatório, enquanto os fotógrafos tentavam conseguir um registro da minha figura em retirada. A dinâmica de poder de toda a noite não só tinha mudado,
como tinha sido invertida com a força de um evento tectônico. Sofia de Almeida, que momentos antes tinha sido o sol em torno do qual todo aquele universo orbitava, era agora uma pária no seu próprio palco. O holofote que iluminara o seu poder agora expunha a sua catástrofe. As pessoas já não a olhavam com admiração, mas com uma mistura de horror, pena e um palpável sentimento de alegria. Ela voara demasiado perto do sol, e as suas asas de cera, forjadas na arrogância e na crueldade, tinham derretido completamente. O João, sacudido pela visão de mim a partir, tropeçou atrás de mim. Ana! Espera, Ana, por favor! Gritou, a voz rouca de desespero. Alcançou-me perto da grande saída, agarrando o meu braço suavemente. Eu parei e virei-me para ele. O olhar nos meus olhos não era de raiva ou histeria. Era um olhar de profundo, devastador desapontamento. Era o olhar de uma mulher que tinha visto o cerne do seu caráter e o tinha achado oco. Larga o meu braço, João, disse eu, a voz suave, mas inflexível. Eu não sabia, gaguejou ele, a mente a cambalear. Uma princesa? Por que nunca me contaste? Eu contei, respondi, a voz carregada de uma súbita e cansada amargura. Tentei contar-te 2 vezes. Uma quando estávamos noivos. Riste e disseste que não te importavas com velhas histórias de família, que me amavas por quem eu era. A segunda vez foi há 6 meses. Disse-te que havia coisas sobre a minha família que precisavas de entender. Estavas atrasado para uma reunião com a tua mãe. Disseste-me que podíamos lidar com as coisas chatas mais tarde. A memória atingiu o João como um golpe físico. Ele lembrou-se claramente. Eu tinha sido séria, e ele tinha me desconsiderado com um beijo na testa, demasiado preocupado com o Império Almeida para ouvir a própria esposa. Ana, sinto muito por aquilo. Por hoje. Por tudo. Deixa-me arranjar isto, suplicou ele. Não há nada para tu arranjares, disse eu, a minha voz final. Cuidadosamente, removi a mão dele do meu braço. A tua mãe acabou de acusar publicamente uma princesa soberana de ser, e o seu filho por nascer de ser um bastardo. Isto já não é uma briga de família, João. Isto é agora um incidente internacional a ser tratado pela chancelaria da minha família em Genebra. Provavelmente receberás notícias dos nossos advogados, homens que tratam de assuntos para a Global Trust Alderberg. Enquanto eu falava, um homem baixo e calvo, num fato amarrotado, que estivera perto do bengaleiro, escrevia furiosamente num pequeno caderno. Era Roberto Pinto, um jornalista de investigação sênior para o Jornal de Negócios. Ele não viera para a fofoca social. Viera para seguir rumores sobre uma aquisição da Almeida Global, mas acabara de tropeçar em algo infinitamente maior. O nome Global Trust Alderberg era a chave. Não era uma entidade bem conhecida do público, mas nos mais altos escalões das finanças globais. Era uma lenda, um fantasma. O fundo era o fundo notoriamente privado e multigeneracional de gestão de riqueza para um punhado das mais antigas e discretas famílias aristocráticas da Europa, incluindo, como agora se tornava terrivelmente claro, a casa de von Alderberg. Eles não construíam arranha-céus nem procuravam publicidade. Eles moviam mercados. Eram os parceiros silenciosos por trás de algumas das maiores aquisições de capital privado do mundo. Possuíam vastas participações não publicadas em empresas de primeira linha e tinham o poder de fazer ou desfazer corporações inteiras com um único e silencioso telefonema. Pinto, de repente, percebeu que Sofia de Almeida não tinha apenas insultado a sua nora. Ela tinha insultado a encarnação viva de uma das mais poderosas e secretas reservas de dinheiro antigo do planeta. A sua mente acelerava. Ele lembrou-se de uma fonte anônima que lhe dissera meses antes que um misterioso fundo europeu era o financiamento silencioso por trás da tentativa de aquisição hostil que a Almeida Global mal tinha sobrevivido no ano passado. Uma tentativa que custara aos Almeida quase 1.000 milhões de euros para combater.
Ele ligou os pontos com um choque de êxtase jornalístico. O fundo que quase destruíra a empresa dela era provavelmente controlado pela mesma família em que o seu filho tinha casado. Sofia estivera a jogar damas enquanto a família da sua nora jogava xadrez 3D e acabara de, num acesso de raiva, derrubar todo o tabuleiro. De volta ao salão, Sofia finalmente tropeçou para fora do palco. O rosto uma máscara de horror enquanto começava a compreender a magnitude do seu erro. Membros do conselho que a tinham bajulado há 1 hora agora evitavam o seu olhar. Os seus aliados dissolviam-se na multidão. Ela viu Carlos Leitão a falar animadamente com um grupo de investidores, gesticulando para ela com um olhar de total desprezo. Ela tinha se tornado, e por extensão a Almeida Global, tóxica. No seu mundo, a reputação era moeda, e ela acabara de declarar falência da forma mais espetacular possível. Eu saí pelas portas do salão e entrei no grande hall, deixando o caos para trás. Miguel da Cunha esperava por mim, segurando o meu casaco simples de tecido. "O seu carro espera, Sua Alteza", disse ele, a voz carregada de uma mistura de preocupação e orgulho. Ajudou-me com o casaco. O escritório da família em Genebra já foi alertado. O jato está em stand-by em Thiers. Podemos estar no ar em 2 horas. Fiz uma pausa, a mão na barriga. Por um momento, olhei para trás através das portas para o mundo em implosão que eu estava a deixar para trás. Vi o meu marido de pé, perdido e sozinho no meio da sala. A imagem perfeita de um homem que acabara de perder tudo e finalmente o percebera. "Não", disse eu com uma nova força a endurecer a minha resolução. "Não vou fugir, não vou para Genebra. Vou para a cobertura, aquela que eu e o meu marido devíamos partilhar." Miguel pareceu surpreso. "Tenha certeza que é sensato?" "A minha sogra queria falar sobre legado e casas de família", disse eu, a voz tão fria e afiada como um diamante. "Muito bem, vamos falar sobre isso. Ela acaba de sitiar a minha vida e o futuro do meu filho. Ela está prestes a descobrir que uma princesa sabe defender o seu próprio castelo." A viagem de elevador até a cobertura dos Almeida foi silenciosa. O João sentou-se em frente a mim no elevador privado, o espaço cavernoso parecendo mais um tribunal. Ele tentara falar 2 vezes, mas as palavras morriam na garganta sob o meu olhar calmo e ilegível. O homem que tinha saído do apartamento naquela noite, confiante e ligeiramente condescendente, desaparecera. No seu lugar estava um estranho, despojado da sua arrogância herdada, o rosto marcado por um medo e desespero que eu nunca tinha visto antes. Quando as portas do elevador se abriram diretamente para a espaçosa sala de estar, com as suas vistas panorâmicas sobre o Parque Eduardo VII, a tensão seguiu-nos. O apartamento que outrora parecera um belo santuário partilhado, agora parecia um campo de batalha. Fui para o centro da sala e virei-me para ele, o casaco ainda vestido. Eu já não era apenas a esposa dele. Eu era um poder estrangeiro, uma entidade que ele tinha completamente subestimado. "Tens 2 escolhas, João", comecei, a minha voz desprovida do calor anterior. Era a voz de uma CEO, de uma estratega, de uma governante. "E vais fazer a tua escolha esta noite." Ele olhou para cima, os olhos suplicantes. "Ana, eu amo-te. Essa é a minha escolha." "O amor não é uma escolha, é um sentimento", corrigiu friamente. "Lealdade, honra, coragem. Essas são escolhas e tu falhaste em fazê-las a cada momento. O que sentes é irrelevante agora. O que fazes é tudo o que importa." Andei até a janela do chão ao teto, olhando para as luzes cintilantes da cidade. "Escolha 1. Ficas do lado da tua mãe. Anulamos o nosso casamento. Apoias a alegação dela de que o nosso filho é ilegítimo e tentas aguentar a tempestade que ela criou. Neste cenário, a Global Trust Alderberg, que agora te posso dizer que detém uma participação maioritária nos 2 bancos europeus que detêm a maioria da dívida da Almeida Global, irá exigir o pagamento desses empréstimos,
Simultaneamente, a nossa rede de investidores iniciará uma aquisição hostil. Iremos desmantelar a empresa da tua mãe, vendê-la por partes, e o nome Almeida será uma nota de rodapé nas páginas de negócios dentro de 6 meses. Ficarás sem nada. O João olhou para mim, o sangue a gelar. A tentativa de aquisição hostil do ano passado. Tinha sido eles. Um aviso que ele nem sequer sabia que tinha sido disparado. A mãe dele travara uma batalha contra um fantasma, nunca percebendo que o fantasma estava a dormir na cama do filho dela. Escolha 2, continuei, virando-me da janela. Ficas do meu lado. E quando digo ficas do meu lado, não me refiro a um pedido de desculpas discreto enquanto continuas a deixar a tua mãe ditar a tua vida. Refiro-me a uma ruptura completa e total. Vais convocar uma reunião de emergência do conselho para as 9 da manhã de amanhã. Vais usar as ações com direito a voto. Sei que o teu pai te deixou as que a tua mãe te convenceu a nunca usar contra ela. E vais votar com uma coligação de membros do conselho com quem já estive em contato. Vais votar para remover Sofia de Almeida como CEO e presidente do conselho. O João ficou atordoado em silêncio. Estiveste em contato com membros do conselho durante os últimos 6 meses? Confirmei sem um piscar de emoção. Desde que a tua mãe acidentalmente deixou o meu nome de fora da escritura deste apartamento. Percebi então que ela nunca me veria como família, apenas como uma ameaça a ser gerida e eventualmente descartada. Não permito que ameaças à minha família fiquem sem gestão. A historiadora de arte tranquila tinha desaparecido. No seu lugar estava uma princesa que jogava um longo jogo estratégico enquanto ele estava completamente alheio. Eu estava a preparar-me para esta guerra muito antes do primeiro tiro ser disparado esta noite. Assumirás como CEO da Almeida Global, ordenei. Emitirás um comunicado público a pedir desculpas sem reservas pela difamação contra o meu nome e pelas perguntas levantadas sobre o nosso filho. Anunciarás uma mudança completa na cultura da empresa e a tua mãe não terá nenhum papel, nenhum título e nenhum acesso à empresa nunca mais. Ela será forçada à reforma. Em troca disto, a Trust Alderberg não só estabilizará a tua dívida, mas investirá mais 2 mil milhões de euros na empresa, garantindo o seu futuro e o teu. Terás o império que sempre foste destinado a herdar, mas será nos meus termos. Serás primeiro marido e pai, e depois filho. Essa é a única forma de o nosso casamento e a nossa família sobreviverem. Eu estava diante dele, uma rainha a oferecer os termos da rendição. A escolha era brutal na sua simplicidade. A mãe ou o futuro. O passado tóxico ou uma vida refeita comigo e com o nosso filho. Por um longo momento, o João ficou em silêncio, a enormidade de tudo a invadi-lo. Ele olhou para mim, realmente a ver-me pela primeira vez. A minha força, a minha inteligência, o meu poder escondido. Ele viu a mulher que o amara o suficiente para esconder uma coroa, e a princesa que agora estava disposta a queimar o mundo da mãe dele para proteger o nosso filho. E naquele momento, os anos de medo e condicionamento desvaneceram-se. Finalmente, ele compreendeu o que o seu pai, um homem que também vivera sob o domínio de Sofia, tentara dizer-lhe no leito de morte. Sê o teu próprio homem, filho. Não vivas na sombra de ninguém. Ele caminhou na minha direção e, em vez de implorar, simplesmente pegou nas minhas mãos. Elas tremiam ligeiramente. Eu escolho-te, disse ele, a voz embargada pela emoção, mas clara pela convicção. Eu escolho o nosso filho. Eu escolho-nos. Eu devia tê-lo feito há 2 anos. Devia tê-lo feito esta noite. A minha vida inteira, eu devia ter escolhido isto. Vou fazer a chamada. A reunião do conselho é às 9h da manhã. Uma única lágrima, a primeira que derramara durante toda a noite, deslizou pela minha bochecha. Não era uma lágrima de tristeza ou de vitória, mas de um alívio profundo e doloroso. Talvez houvesse algo a salvar, afinal. A guerra pela minha dignidade tinha terminado. O longo e difícil trabalho de construir um novo legado. Um legado Almeida von Alderberg,
construído não sobre a crueldade e a arrogância, mas sobre uma fundação de força recém-descoberta e lealdade arduamente conquistada, estava apenas a começar. As horas entre a meia-noite e o amanhecer foram as mais longas da vida do João. A espaçosa cobertura, outrora um símbolo do seu sucesso, agora parecia um centro de comando para um golpe que ele estava a ser forçado a liderar contra a sua própria família. Depois de fazer a sua escolha, eu não o mimei nem ofereci elogios efusivos. Em vez disso, mudei para um modo de ação calma e decisiva que era ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante. A primeira chamada que fazes é para o Pedro Silva. Instruí a voz firme enquanto lhe entregava um copo de água. Ele está no comitê de auditoria do conselho. Os meus contactos já falaram com ele. Ele sabe sobre a alavancagem da dívida e a posição do fundo. Ele será o teu primeiro aliado. Durante as 3 horas seguintes, o João, guiado por uma lista que eu tirara da minha mala, fez uma série de telefonemas que desmantelaram sistematicamente o reinado da mãe. Ele falou com membros do conselho, chefes de divisão e investidores-chave. A cada conversa, a sua voz ficava mais forte, despojando-se dos últimos vestígios do filho assustado e assumindo o tom de um líder. Ele já não estava apenas a retransmitir os meus termos. Ele estava a fazê-los seus. Ele falava de uma nova visão para a Almeida Global, uma de estabilidade, transparência e um afastamento das estratégias agressivas e de alto risco que a mãe dele favorecia. Ele estava a aproveitar a crise da noite para um mandato de mudança. A chamada mais difícil veio quase às 4h da manhã. Era para a mãe dele. Sofia a atendeu ao primeiro toque, a voz um sussurro rouco e desesperado. João, o que está a acontecer? A imprensa está a ligar. As nossas ações vão desabar. Tens de resolver isto. Tens de denunciar aquela mulher. Diz-lhes que era tudo uma mentira. Uma ilusão. Não, mãe, disse o João, a voz monótona, desprovida do calor que ela estava habituada a ouvir. Eu estava junto à janela, dando-lhe espaço para ter esta última e dolorosa conversa sozinho. O que queres dizer com não? Gritou Sofia. Ela arruinou-nos. Não, repetiu o João, uma profunda e dolorosa certeza nas suas palavras. Foste tu que fizeste isto a ela, a nossa família e a empresa. A Ana é minha esposa. Sua Alteza, Princesa Ana, é a mãe do meu filho. E tu difamaste-a publicamente. Não há volta a dar. Ele podia ouvir os soluços dela do outro lado da linha. Então e agora? O que fazemos? Não há nós, disse ele, as palavras com sabor a cinzas na boca. Vou convocar uma reunião de emergência do conselho para as 9h da manhã. Vou exercer as minhas ações com direito a voto. Tenho o apoio da maioria. Deves apresentar a tua demissão com efeito imediato. Se o fizeres discretamente, o teu pacote de reforma será honrado. Se lutares, serás demitida por justa causa, e a família da Ana prosseguirá não só com o desmantelamento financeiro da empresa, mas com um processo cível por difamação que te despojará de tudo o que te resta. O silêncio do outro lado da linha era pesado com o peso de uma dinastia desfeita. Tu farias isto comigo? Sofia finalmente sussurrou, a voz quebrada. A tua própria mãe? Tu fizeste-me escolher, mãe, disse o João, os seus próprios olhos a encherem-se de lágrimas. E eu escolho a minha mulher, eu escolho o meu filho. Adeus, mãe. Ele desligou a chamada antes que ela pudesse responder, caindo numa cadeira, o custo emocional da noite finalmente a atingi-lo. Eu aproximei-me e coloquei uma mão gentil no seu ombro. Não disse nada. Nenhum eu avisei. Nem uma volta de vitória. Foi um gesto de solidariedade silenciosa, um reconhecimento da profunda perda que fora necessária para garantir o futuro deles. Às 8h45 da manhã, chegaram à sede da Almeida Global. Entraram juntos, uma frente unida. O escritório fervilhava com sussurros e olhares furtivos.
A história da gala espalhara-se como fogo. Quando eu, vestida num vestido cinzento simples, mas impecavelmente feito, entrei ao lado do João, todo o hall ficou em silêncio. A minha dignidade tranquila e o seu novo e resoluto comportamento disseram a todos que o equilíbrio de poder tinha mudado irrevogavelmente. A sala do conselho estava elétrica de tensão. Sofia não estava lá. No seu lugar, na cabeceira da mesa, sentava-se o seu advogado, com um ar sombrio. Os procedimentos foram rápidos e brutais. João, com uma voz clara e comandante, abriu a reunião. Pedro Silva imediatamente apresentou a moção para uma mudança de liderança. Um a um, os membros do conselho votaram. Foi unânime. Sofia de Almeida estava fora. João de Almeida foi nomeado CEO interino, aguardando confirmação dos acionistas. Assim que a votação foi finalizada, o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Miguel da Cunha. Lia-se: a Global Trust Alderberg acaba de adquirir uma participação controladora no principal credor da Almeida Global. Os empréstimos estão seguros. A sua família está segura. Parabéns, Sua Alteza. Fechei os olhos por um breve momento, um reconhecimento silencioso do vasto poder invisível que acabara de ser exercido em meu nome. Não tinha apenas vencido uma batalha pessoal, eu tinha garantido um império para o meu filho. Quando a reunião foi suspensa, o João veio para o meu lado. Os membros do conselho que antes me ignoravam agora aproximavam-se com deferência, oferecendo os seus parabéns a ambos. Eu já não era apenas a esposa do CEO. Eu era a princesa que detinha as chaves da sua sobrevivência. Olhando pela janela da sala do conselho para o horizonte da cidade que a nossa família agora controlava, o João pegou na minha mão. Então, o que acontece agora? Perguntou ele, a voz cheia de uma mistura de esperança e apreensão. Virei-me para ele, um sorriso tênue e genuíno a adornar os meus lábios pela primeira vez naquele dia. Agora, disse eu, a minha mão pousando na minha barriga. Agora vamos para casa. Temos um quarto de bebê para preparar. A guerra tinha terminado. O preço fora pago na íntegra. E pela primeira vez no rescaldo tranquilo da tempestade, já não eram apenas o herdeiro dos Almeida e a princesa escondida. Eram simplesmente uma família, pronta para construir o seu próprio legado, nos seus próprios termos, sobre as ruínas do antigo. E hoje, não faço a mínima ideia. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando o João chega tarde a casa, esgotado pelas lutas do dia a dia no Império, pergunto-me se não cometi um erro. Será que a dignidade vale o preço de tanta dor? Provavelmente ambos, a dor e a redenção. A Sofia nunca mais nos incomodou, claro, mas a sua sombra ainda paira, sabes? Ela está lá, em cada sala do conselho, em cada artigo de jornal que espreita. É a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha vida e agora a do meu filho, do nosso